Já não bastasse as centenas de empresas que a gente tem para investir no mercado, a gente ainda tem que escolher qual tipo de ação comprar. É ordinária? É preferencial? É unit? Qual a diferença entre elas? Em virtude de diversas dúvidas que eu vejo as pessoas tendo no mercado, inclusive muitas pessoas vêm me perguntar qual ação comprar, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês com um único passo qual ação vocês devem escolher, tá certo? Inclusive, nós vamos acabar com o mito das ações preferenciais, que muita gente acha que ao você comprar uma ação preferencial, você vai ter a garantia de receber 10% de dividendo a mais, tá certo? Me desculpe, mas se você achava que era assim que funcionava, isso era um mito, isso não é verdade, e eu vou explicar por quê. Então, se você se interessou nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos e a gente começa logo depois da vinheta. E sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, ver as principais características e diferenças desses três tipos de ações que a gente tem no mercado. E começando pelas ações ordinárias, esse tipo de ação tem o número 3 no final do código de negociação, que é o ticker da empresa, tá certo? Então, para você ter certeza que está comprando a ação ordinária da empresa, esse 3zinho tem que estar no final do ticker. E esse tipo de ação faz parte das ações que o controlador majoritário possui, tá certo? O controlador majoritário que escolhe os presidentes, do conselho de administração, a diretoria, está por trás das estratégias, possui essas ações ordinárias. E é por isso que a gente vê muitas pessoas no mercado sempre dizendo que sócio é de ordinário. Então, para você ser sócio e ser acionista da empresa, você tem que ter essas mesmas ações do acionista controlador. Mas isso não é bem verdade, eu vou explicar isso ao longo do vídeo. E na mesma linha dessa questão do acionista controlador, esse tipo de ação permite que você tenha voto em assembleia, tá certo? Então, caso você realmente tenha as ações ordinárias, você pode participar das decisões dos assuntos que são colocados em pautas pela diretoria ou o conselho de administração. Só que é claro, pessoal, se você não tiver muitas ações, você não vai ter um peso relevante, tá certo? Você não vai conseguir realmente fazer uma intervenção em alguma coisa na empresa. Se você é que tem poucas ações, realmente quer ganhar dividendos ou quer obter algum retorno financeiro no curto, médio prazo, não vai importar muito essa questão de ter ações ordinárias. Então tem muitas pessoas que às vezes se apegam muito a essa questão de ações ordinárias, que sócio é e quer ser acionista, ter as mesmas ações da ação de controlador, mas isso acaba não fazendo diferença nenhuma para a gente que quer investir no longo prazo e obter retorno financeiro. E o terceiro e último principal ponto em relação às ações ordinárias é a questão do tag along. O tag along, pessoal, é uma garantia para a gente que é acionista minoritário. Então, caso, por exemplo, o acionista controlador quisesse vender as suas ações para um terceiro que viesse comprar a empresa, a gente também, como acionista minoritário e por ter o tag along, conseguiria também vender essas ações por 80% do preço, tá certo? Então as ações ordinárias já garantem de imediato um 80% de tag along, que significa justamente o que eu falei anteriormente, que é o que? Se o acionista controlador vender as suas ações, já está garantido que a gente vai conseguir pelo menos 80% desse valor que está sendo negociado. Então realmente a ação ordinária ela tem esses benefícios e tem essa questão do tag along que é realmente muito importante, porque a gente precisa realmente ter um mínimo assim de segurança nas movimentações que o controlador majoritário pode vir a fazer no futuro. E o segundo tipo de ação são as ações preferenciais. E como o próprio nome já diz, são preferências. Mas quais preferências são essas? São basicamente três. E a primeira delas é receber 25% do lucro líquido que é pago em dividendos aos acionistas ordinários. E é claro, pessoal, como o acionista preferencial não tem o direito ao voto em assembleia, não escolhe os diretores, presidente, o conselho de administração e as estratégias da empresa, esse pagamento de 25% do lucro líquido é uma garantia para aqueles acionistas que têm as ações preferenciais. E a segunda preferência é receber 10% a mais de dividendos do que os acionistas que têm as ações ordinárias. Mas espera aí, Marcão, você não tinha falado no início do vídeo que isso era mito? Eu falei sim e eu vou mostrar por quê. Vocês devem estar aí vendo na tela um print da lei das SAs, que são as formas que a empresa que tem capital negociado na Bolsa de Valores possui, tá certo? Então no artigo 17 dessa lei, vocês devem estar lendo aí o seguinte: as ações preferenciais, na verdade as preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, ou seja, podem, é uma possibilidade, não é uma garantia. Aí se vocês lerem o inciso 1, 2 e 3, vai estar dizendo que pode ser dividendos, pode ser no embolso de capital ou podem ser nos dois, tá certo? Ou seja, não é garantia. Essa questão dos dividendos, na verdade, é uma preferência, mas não é uma garantia, não é uma certeza, tá certo? Não está assegurado que você vai conseguir ganhar 10% a mais de dividendos. Tá, Marcão, mas e aí? Como é que eu vou saber que a empresa que eu estou investindo, a ação preferencial dela, paga 10% a mais de dividendos?
E você vai conseguir isso, pessoal, pelo Estatuto Social, tá certo? O Estatuto Social é basicamente o contrato que a empresa tem com seus acionistas, basicamente um contrato com direitos e deveres, tá certo? Então a empresa tem esse Estatuto Social e que nele vai estar elencado os diversos direitos e deveres que os acionistas que têm as ações preferenciais, ordinárias e únicas e vão ter, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aí na tela agora o Estatuto Social da Sanepar. Percebam aí no artigo 6º que ela está falando o seguinte: as ações preferenciais asseguram, tá certo? Ou seja, ela está garantindo, ela tem uma certeza. Aí se você for na linha B, que está mostrando também na tela, você vai ver que está escrito o seguinte: 10% a mais de dividendos do que são pagos às ações ordinárias. Ou seja, na Sanepar, as ações preferenciais da Sanepar, realmente ela garantem um pagamento a mais de 10% de dividendos em relação ao que é pago das ações ordinárias, tá certo? Então, basicamente, é essa forma que você vai saber o que acontece com as ações que você tem, as empresas que você investe e quais os tipos de ações e os benefícios que elas vão ter, tá certo? É pelo Estatuto Social que você vai ter a certeza de qual ação, qual tipo de ação você vai escolher no mercado, tá certo? Então, eu sugiro que, se você já investe em diversas empresas, procure os estatutos sociais de cada uma dessas empresas e vejam lá o que está descrito em relação aos direitos e deveres de cada tipo de ação que a empresa possui, que é negociado na Bolsa de Valores. E a terceira e última preferência é o tag along. Assim como nas ações ordinárias que a gente falou anteriormente, as ações preferenciais também têm essa preferência, o direito de tag along. E isso vai depender da empresa, tá certo? Então, basicamente, o tag along é um mecanismo de garantia para a gente, acionista minoritário. Então, é muito importante que ao você investir numa empresa, seja ação preferencial ou unit, que a gente vai falar depois no vídeo, você tem que ter pelo menos 80% de tag along para ter uma garantia caso o acionista controlador faça uma movimentação que pode ser percebida de forma ruim pelo mercado e você acabar sendo prejudicado. E para entender melhor essa questão das ações preferenciais, vamos imaginar o seguinte: imagina que um amigo seu chama você para você fazer uma sociedade numa padaria. Padaria é um excelente exemplo porque é do nosso dia a dia e fica fácil de a gente entender. Então imagine que ele vai dizer para você que vai investir com 500 mil reais e você também vai investir com 500 mil reais. Só que ele te diz o seguinte: ó, você vai investir 500 mil reais, só que eu vou decidir quais pessoas vão trabalhar, os produtos que serão vendidos, as estratégias que serão implementadas e eu vou ser o diretor da empresa. E no final das contas, a gente divide o lucro por igual. Tenho certeza que você está pensando que isso não deve ser um bom negócio, não é interessante, não é vantajoso. Imagine ainda que ele poderia vender no futuro para qualquer outro terceiro a parte dele e você seria obrigado a ser sócio dessa nova pessoa que vai comprar a parte dele na empresa. Então, isso é que é o seu acionista preferencial sem ter nenhuma dessas garantias, tá certo? Já que você é um acionista que não tem a intervenção, não pode intervir na empresa, você precisa ter algumas preferências, alguns direitos a mais, que via de regra é basicamente receber uma porcentagem maior de dividendos ou então ter o tag along, que é a garantia de que caso o controlador venda as suas ações no mercado, você vai poder também vender com 80% do preço ou 100% do preço, tá certo? Então, se você tiver essas garantias, não tem problema nenhum você comprar ações preferenciais no mercado, como eu também tenho na minha carteira ações preferenciais que tem essas garantias e tem esse benefício, tá certo? Então, realmente, para acabar com esse mito, com essa confusão, não tenha medo realmente de investir ações preferenciais. Mas qual é a dica que eu dei aqui? Se lembre, você tem que sempre olhar o Estatuto Social, tá certo? No Estatuto Social da empresa vai ter toda a regra do jogo e por ali você vai conseguir eliminar qualquer dúvida que você tenha em qual tipo de ação escolher. E o terceiro e último tipo de ação é a unit. E a unit, pessoal, basicamente é um pacote de ações, tá certo? Então, para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor, eu vou dar o exemplo de duas ações que eu tenho na carteira. A primeira delas é a Sul América, que tem um código de negociação Sula 11. E esse código de negociação Sula 11 quer dizer o seguinte, que você ao comprar esse tipo de ação, você vai estar comprando uma ação ON, que é ordinária, e duas ações PN, que é preferencial, tá certo? Então a Sula 11 é um pacote de ações que tem da Sul América, que é uma ação ordinária, e mais duas ações preferenciais. Outro exemplo também que eu tenho na carteira é a Sanepar, que tem um código de negociação SAPR11. E essa unit da Sanepar, ela tem uma ação ordinária e mais 4 ações preferenciais. E é por isso que eu tenho certeza que muita gente já teve dúvida, por que essa ação aqui é mais cara, a SAP11 é mais caro que a SAP4, né? Muita gente tem essas dúvidas. Justamente porque as units são pacote dos outros tipos de ações, tá certo? E como é um pacote, ela soma os valores de mercado e é por isso que vai ter um valor maior. Mas e aí, Marcão, como é que a gente faz para escolher se deve comprar uma unit ou não? Via de regra, pessoal, as units, quando as empresas negociam units no mercado,
esse tipo de ação vai ter a maior liquidez, tá certo? Então realmente vai ter muitas vendas e muitas compras, e isso é muito importante pra gente quando a gente quiser vender em qualquer evento que aconteça, uma pandemia do coronavírus ou um evento específico restrito à empresa. É muito importante a gente ter a liquidez para a gente poder vender essas ações. Então, via de regra, quando a ação tem, as empresas negociam units no mercado, essas tendem a ser as melhores opções. Mas tem uma regra importante, tá certo? Se você quiser comprar unit, tenha certeza que ela tem um tag along. Tag along é aquela garantia que a gente já falou algumas vezes, de você também poder vender as suas ações quando o acionista controlador vender a deles para um outro novo acionista controlador, tá certo? Então, se você for, como eu te falei anteriormente, ao ler o Estatuto Social e ver que as units têm 100% de tag along, não tenha tranquilidade total para você comprar units sem problema nenhum, como é o exemplo que eu tenho na carteira, a Sul América e a Sanepar, tenho 100% de tag along nas 6 units, tá certo? E é por isso que eu tenho elas, porque elas têm as maiores liquidez e também tem a questão de receber os maiores dividendos, já que é um pacote de ações, tá certo? Então realmente são duas ações que eu tenho na carteira que são units e que eu tenho muita tranquilidade em investir, porque eu sei que elas têm o tag along. Então, caso você também queira investir, saiba que se você está investindo nessas duas empresas, você vai ter o tag along também. Eu sei que tem muita gente, pessoal, que não gosta de investir em units. Muitas pessoas falam mal, né? Porque não traz realmente uma questão de transparência, de governança corporativa, de um alinhamento de interesses de acionistas. Só que acontece, tem muitas pessoas realmente que conseguiram bons retornos ao investir em ações em units, como por exemplo as empresas do setor elétrico, Taesa, Tietê, a Klabin também do setor de papel e celulose. Então, na verdade, o que não vai fazer diferença no seu investimento não é o tipo de ação que você vai comprar, e sim as pessoas, pessoal. São as pessoas que fazem a gestão da empresa, tá certo? É seu histórico de resultado, é uma gestão ética, tá certo? Com uma boa governança corporativa, é você entrar num site da empresa e as informações estarem fáceis para você encontrar, achar e fazer o seu investimento, tá certo? É isso que vai fazer a diferença no seu investimento de longo prazo. É investir em pessoas, em gestão de boas pessoas, tá certo? Que vem entregando os resultados históricos e realmente tem uma ética, uma transparência e conversa com todo tipo de acionista de forma muito tranquila, de forma muito transparente. Então, realmente não acho que vocês devem perder muito tempo tentando escolher se é ordinária, preferencial ou unit. Eu já mostrei para vocês qual é o único passo que vocês devem seguir, que é simplesmente olhar o Estatuto Social. Olhar o Estatuto Social, ali de cara você vai conseguir eliminar qualquer ação que você realmente não goste, que não tenha uma preferência, que não tenha um direito que você queira como investidor, tá certo? Então é só olhar o Estatuto Social que você vai eliminar de cara qual ação que você não deve escolher. Mas reforço mais uma vez, o que vai fazer diferença no seu investimento no seu longo prazo, para você construir seu patrimônio financeiro, é investir em excelentes empresas que são feitas de pessoas, tá certo? Então são as pessoas no comando dessas empresas, implementando suas estratégias, entregando excelentes resultados e tendo uma comunicação transparente com os acionistas, com os investidores, é o que vai fazer a diferença nos seus investimentos. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer tipo de ação que eu falei, dando exemplos de empresa, das leis das SAs e estatutos sociais, deixa aí nos comentários que a gente vai responder com certeza, tá certo? Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos e a gente se vê no próximo vídeo.